Olá, aqui é Andréa Volney da Pedagogia Quântica e nós vamos pensar juntos aí sobre o julgamento. O que é o julgamento? Será que nós estamos julgando as nossas crianças? Bom, gente, quando a gente fala em julgamento, a primeira coisa que vem no nosso coração é assim, não, eu não julgo. Não julgo de maneira nenhuma o meu filho, não julgo o meu aluno, eu não julgo o meu neto, né? Então, nós sabemos que julgar não é legal. Mas, nós também precisamos, antes de saber se nós estamos julgando ou não, fazer uma análise e considerar o que é julgamento. Então, nós temos um fato, que é algo que aconteceu ou que está acontecendo, um fato. E tudo que extrapola esse fato vai ser considerado julgamento. E esse extrapolar não precisa ser nem positivo, nem negativo, é tudo que vai além do fato. Então vamos entender melhor com um exemplo. Imagina que uma criança está desatenta na sala de aula. Desatenta na sala de aula, desatenta em casa. Então, na sala de aula, ela levanta da cadeira com muita frequência, ela começa a fazer atividade, mas não consegue se concentrar. Então, ela levanta com frequência, vai na mesa de um, vai na mesa do outro, não conclui a atividade. Em casa, a mãe fala e ela se distrai, não atende. Este é o fato. Isso é a situação que se apresenta como ela é. Isso que eu relatei para vocês aqui não tem nenhum tipo de julgamento. Agora, quando a gente passa a fazer assim, ó, nossa, esse menino tá agitado, sabe? Mas sabe o que eu acho? A família dele. A família dele é muito desestruturada, sabe? O pai briga com a mãe direto, tem tanta confusão lá naquela casa, sabe? Então, é por isso que esse menino não presta atenção. Isso é um julgamento. Vamos dar um outro exemplo. Olha, este menino, eu não sei não, é teimoso. Ó, menino danado. É teimoso demais, desobediente. Ele é desinteressado. A gente está falando com ele, parece que ele não está ouvindo. Ele é muito desinteressado. Ele é isso, ele é aquilo, ele é aquilo, ele é aquilo outro. O que é isso? Julgamento. E tem ainda mais um tipo de julgamento, que é um julgamento assim, sutil. Por exemplo, nossa, coitado dessa criança, né? Eu quero ajudar muito esse menino, porque ele tem uma história de vida tão difícil, tão sofrida, e fico com pena dele, com dó dele, porque eu acredito que ele não vai muito longe não, sabe? Não vai muito longe, porque dessa situação aí, gente, é muito difícil, sabe? Então, ele não vai conseguir. Isso é o quê? Um julgamento. Então, nós precisamos olhar uma situação com muita neutralidade. O que o julgamento faz? Ele nos paralisa, ele nos engessa. Por quê? Porque a gente já define uma situação e ela é daquele jeito e acabou. Então, se eu digo que essa criança tem problema, porque o pai e a mãe dela, ou porque a família dela, ou por isso ou por aquilo, eu já defini. É assim. Se é assim, eu tenho como contribuir com essa criança? Não tenho. Então, todas as vezes que a gente faz extrapolações de uma situação real, a gente está julgando e o julgamento não ajuda. O julgamento não faz com que a gente consiga colaborar com essa criança. Existe dentro da psicologia um termo chamado efeito Pigmaleão. O que é o efeito Pigmaleão? É a expectativa que nós temos afeta o outro. Isso é comprovado cientificamente. Que aquela expectativa que você tem em relação ao outro afeta o outro. Então, enquanto eu estou acreditando que esse menino é isso, por aquilo, o que está acontecendo? Eu estou afetando diretamente com essa criança e ele vai corresponder às minhas expectativas. E esse conceito
este conceito da psicologia se alinha perfeitamente com a física quântica, que é o olhar do observador interfere na realidade. Então, gente, se a gente está olhando desta forma, nesta ótica, nós estamos reduzindo a nossa capacidade de ajudar e de contribuir com essas crianças. O que nós temos que fazer então? Nós precisamos olhar com neutralidade. O que é olhar com neutralidade? É olhar para o fato, única e exclusivamente. É isso que está acontecendo. E aí, quando eu olho para o fato, eu vou definir qual é a minha estratégia para lidar com aquele fato. Então, nessa situação, que esse menino está desatento, o que eu vou usar de recurso para ajudá-lo a focar a atenção? O que eu vou fazer para ajudá-lo a desenvolver essa habilidade, essa competência? Viram como é diferente? É muito diferente, gente. Então eu vou te dar algumas dicas aqui agora para você sair do julgamento, para nós sairmos do julgamento. E esse é um exercício diário, tá, gente? Porque esse padrão já está tão dentro do nosso condicionamento que quando você não entra nesse tipo de análise ou de julgamento, você fica um peixe fora d'água. Porque tá todo mundo falando ali, julgando uma situação, e quando você evita julgar, você fica meio sem assunto, sabia? A primeira sensação que você vai perceber que você está saindo do julgamento é essa. Você vê um falando, outro falando, outro falando, e aquilo começa a te dar uma sensação de não querer participar daquele tipo de análise, de acusação. Esse é o primeiro ponteiro que te mostra que você está tendo uma percepção sobre a sua própria postura, né? Então, as dicas que eu tenho aqui para a gente ir se policiando e saindo desse julgamento. Primeiro, olhar para a força da criança. Concordar, gente, com a história de vida dessa criança. E aí, quando você olhar para a criança, você imagina o pai e a mãe dela, que são a fonte de vida dessa criança. Olha para eles, mesmo que você não conheça pai, mesmo que você não conheça mãe, você sabe, você respeita lá no seu coração, não é muito aqui, é aqui, lá no seu coração, você respeita a origem da vida dessa criança do jeito que é. E aí, quando a gente está falando em física quântica, quando você faz isso internamente, a criança sente. Isso chega no campo dela, no campo informacional dela e da família dela. E ela se mostra melhor, mais disponível, ela apresenta mais potencialidades, porque todos nós temos muitas potencialidades. E a gente vai camuflando isso muitas vezes, porque a gente não se autoriza. E quando eu tenho um espaço neutro, onde eu posso me mostrar do jeito que eu sou, sem o julgamento de ninguém, essas crianças dão resultados incríveis. Experimenta, não precisa acreditar em mim não. Incríveis. Quando a gente sai do julgamento. Só que para evitar de julgar uma criança, eu também preciso estar alinhada com o quê? Com a minha história de vida, com o meu sistema familiar. Concordar com o meu sistema familiar do jeito que ele é, estar no meu lugar. Por quê? Porque senão a gente faz projeções. O que é projeção? A gente está o tempo todo usando as lentes da nossa história de vida. As lentes das nossas crenças, dos nossos valores, dos nossos costumes. Isso para nós, que nós trazemos aí da nossa história, é a nossa verdade. Então, quando eu olho para o outro, se a verdade dele ou se a história dele é diferente da minha, eu julgo. E aí eu projeto algo meu na vida daquela criança. Alguma coisa que ele está me mostrando um comportamento no sistema familiar dele, às vezes tem relação com a minha. Então, gente, a melhor alternativa é a gente sair do julgamento. Parar de extrapolar e ir além de suposições, de ideias, tá? E agir.
essa criança neste momento está precisando disso. Se ela está precisando de um atendimento psicopedagógico, eu vou atrás de um atendimento psicopedagógico. Se eu tenho as ferramentas para lidar, estimular essa criança, eu vou estimular essa criança e vou sair dessas conversas e desses julgamentos que não nos levam a lugar nenhum. Tá bom? Então fica aqui a minha dica para você hoje. Começa a observar. Observa. Como é que você está se dirigindo ao seu filho, ao seu aluno, ao seu neto? Não é simples. É uma dica para você ficar atento. E quando a gente fica atento, a gente vai sendo capaz de ter um pouco mais de compaixão com essas crianças. Tá bom? Então, vamos seguindo sempre, gente, com confiança quântica e fazendo cada dia um pouquinho melhor. Abraço de luz.